compartilhar com a igreja nessa noite, culto de missões, primeiro domingo do mês. E eu quero compartilhar algo com vocês, eu peço que a igreja fique atenta. Amém? Olá, Igreja Nova Aliança, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Maria Sapoli, diretora de missões, e hoje eu estou aqui para poder apresentar para vocês um pouco como é, de fato, a nossa atuação na área social. Mas nós temos alguns projetos e você vai conhecer um pouquinho deles agora. Nós temos a FUNCAD, que é uma associação e assistência à criança e ao adolescente, que fica na cidade de Marabá, e ali eles prestam ajuda às crianças com reforço escolar, aula de música, esporte, etc., gerando neles, então, uma oportunidade, né, de sonhar na vida, de ser alguém e ter um encontro real com Cristo. Temos também o projeto Resgatando Gerações. Nesse projeto, ele também atua na área de reforço escolar, aula de música, aula de esporte, servindo crianças da região carente de Imperatriz, na direção da pastora Irani. Então é um projeto lindo, é um projeto onde crianças que começaram lá hoje são adultos cristãos, homens de Deus e já atuam servindo nesse projeto. Algo lindo de Deus. Nós temos também o Renascer Feminino. O Renascer Feminino, ele atua na recuperação de mulheres com dependência química. Temos também o projeto Renascer Masculino 1 e 2, que atua agora com os homens, trabalhando também na recuperação de homens com dependência química. Temos também o Lar do Idoso, né? Renascer, que é o lugar de acolhimento para pessoas idosas. E lá eles recebem todos os cuidados necessários que um idoso precisa. Temos a escola Certeza do Amanhã, na cidade de Tete, e também Chimoio, que fica ali em Moçambique. É um projeto que cuida das crianças também na área escolar, apresentando Cristo, servindo alimentação, prestando apoio às famílias. É um projeto também lindo, maravilhoso, que você precisa conhecer. Nós temos também o projeto Creche Escola Vida, né, que atua no bairro carente aqui de Imperatriz, trabalhando com as crianças, servindo elas com a educação. Então, nós precisamos de você e junto nós iremos fazer uma grande obra para o Senhor. Por isso, faça parte do Poder dos 20. Se você se cadastrar no Poder dos 20, automaticamente você vai receber um voto como esse aqui, né, como uma gratificação pelo seu apoio em missões. Agora, para você que se cadastrar no plano de 50 ou 100, você vai ganhar uma linda camiseta como essa aqui na nossa conferência de missões. Então ela é linda, maravilhosa. Vai ter nessa cor off e também na cor preta. É só você entrar lá, você se cadastrar e na conferência de missões você vai receber a sua camiseta. Agora, nós temos algo muito importante para poder dizer a você. Com certeza, você tem alguém da sua família, você tem um amigo, né, que você quer que aceite a Jesus, que possa viver a mesma vida que você está vivendo. Deixa eu te dizer, nós vamos te ajudar a alcançar essas pessoas para Cristo. Nós estamos chegando na Aliança pelas Nações e a Aliança pelas Nações, esse ano, ela vem com uma campanha evangelística para que nós possamos alcançar almas, vidas para Cristo. Por isso, eu desafio você, desde já começar nas pessoas pelas quais você tem orado para que Jesus possa alcançar. Eu sei que agosto será um mês poderoso de evangelismo nas nossas vidas. Glória a Deus. Igreja do Senhor, você que ainda não baixou o aplicativo da Nova Aliança Global, abaixe o aplicativo, se inscreva, faça o seu cadastro. E lá, quando você fizer o cadastro, na campanha Poder dos 20, você vai receber o seu bottom, tá? A gente depois vai informar o período que você vai receber. Quem for fazer o cadastro para o plano de ação, no valor de 50 a 100 reais, vai receber a camiseta. A camiseta, você vai receber
No dia da conferência, lá na portaria, vai ter uma pessoa lá específica com a lista de nomes. Na hora que você chegar, você vai dar o seu nome completo e ele vai te entregar a sua camiseta. Amém? E você que ainda não conhecia os projetos do Ministério Nova Aliança, esses são os projetos do Ministério Nova Aliança, que está juntando comissões. E se você queimou aí no seu coração para conhecer e para ofertar e para interceder pelos projetos, me procure ali atrás, que eu vou lhe direcionar como é que você vai fazer o seu cadastro, tudo direitinho. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja o banner da missionária Lídia. A missionária Lídia, povo de Deus, é aqui da nossa igreja, viu? Dê um glória a Deus aí. Ela vai participar agora o próximo mês do projeto 1615. Essa moça que dirigiu aqui o culto é a mãe dela, tá? Para quem não conhece ainda. E está faltando bem pouco para ela ser enviada. Ainda falta R$300. E eu quero convidar a igreja a ofertar na vida dessa jovem para ela ser enviada para o projeto 1615. O QR Code dela está ali atrás. Você pode estar me procurando ou procurando os pais dela. Amém? Eu quero convidar a Gleide para orar pelos projetos. Amém, glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Amém. Nós vamos orar por esse projeto. Cada projeto que a pastora Maria Saboia declarou aqui, quando você viu no vídeo, são projetos que foram gerados no coração de Deus. Amém? Então você vai orar intercedendo, declarando, mas com força mesmo, com unção, tá bom? Amém? Senhor Jesus, nós te apresentamos, Pai, mais uma vez. Senhor Jesus, cada projeto, Senhor Jesus, que já está projetado no teu coração. Papai querido, nós oramos, Senhor, por cada projeto que a pastora Maria Saboia declarou aqui no Missões. Papai querido, vai levantando mantenedores nesse tempo. Senhor, levanta mantenedores, Senhor Jesus, para que o teu ID venha ser cumprido, Senhor Jesus. Em cada projeto, resgatando vidas, Senhor. Vidas de mulheres, de homens, Senhor Jesus. Papai querido, vida de crianças, as famílias. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, janelas dos céus abertos sobre cada projeto. Senhor, vai gerando esse amor do poder dos 20, Senhor, no coração dos teus filhos. Assim como um dia o Senhor gerou no meu. Senhor Jesus, gera neles, que eles venham entender, Senhor, o poder dos 20, o poder que o Senhor faz. Papai, em nome de Jesus, ouve o clamor da tua igreja nessa noite. Senhor, eu sei que nessa noite, Pai, vai sair famílias aqui, que vão ter um compromisso, Senhor Jesus, com o teu reino. Compromisso, Senhor, com cada projeto ali. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, no coração desse homem, dessa mulher, Pai, que está aqui. Senhor, e gera amor, Senhor Jesus, pelo teu ID. Gera amor para com o próximo, Senhor. Que eles venham entender a essência, Senhor, desse projeto. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Cada mantenedor aqui da casa Adonai, Senhor Jesus, cada mantenedor aqui da Nova Aliança Adonai, que tem abençoado a vida da minha filha. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Vai abençoando, Senhor, a vida deles cada vez mais. Senhor, abençoa, Pai, faz transbordar na vida de cada família que tem semeado na vida da minha filha. Papai querido, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, para mim mais uma vez é um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus.
Assim como o Senhor se manifestou no primeiro culto, eu creio que nesse também não será diferente. Você crê nisso? Diga amém, glória a Deus e aleluia. Aí do seu lugar, eu convido você a estar orando. Feche seus olhos, você que pode, curva sua cabeça, pois a oração nunca é demais, amém? Glória a Deus, Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e a minha vida também, que estará nessa missão de comunicar a mensagem do céu. Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro de cada vida, de cada sentido, e coloca agora, Senhor, todos eles voltados a Ti. Senhor, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, toda preocupação. Se você chegou aqui neste lugar preocupado com algo que não tem como você interferir, como você fazer, mas eu quero te dizer que o Deus de toda impossibilidade, o Deus de já, Ele chega nessa circunstância, Ele chega nessa situação que não tem como você mover uma ação humana, mas o Senhor, Ele move por você. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer por nós. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. O Senhor é o Deus que dá a última palavra. O Senhor é aquele que cura o enfermo. Deus é aquele que gera libertação. Deus é aquele que abre as portas da salvação. O Senhor é aquele que encontra o perdido. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Em nome de Jesus, Ele é especialista em fazer muito mais, através do poder que atua em mim e em você. E com base nesse poder, eu quero declarar esse lugar cercado pelos anjos do Senhor. Anjos ministradores de cura, ministradores para que a semente da palavra não seja roubada. E que nós abrimos os nossos corações nessa hora, crendo que o Senhor já trouxe um despertamento de um coração missionário nessa hora. E que o Senhor tem agora total liberdade para atuar na minha vida e na tua vida como Ele quer, como Ele procede, da forma que somente Ele sabe fazer. Eu quero declarar em nome de Jesus que aqui nesse lugar vai ser liberado um divisor de águas. Um lugar que a ativação do céu vai ser gerada nesse lugar, independente da nossa realidade de vida. O Senhor se faz presente. O Senhor, Ele é, o Senhor é e Ele há de vir. O Senhor é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Agindo Ele, quem impedirá o seu agir? Ninguém pode impedir o agir do céu. O Senhor, Ele é por nós. E ninguém pode ser contra nós. Porque é Ele que estabelece o início, o meio e o fim de todas as coisas. E eu quero declarar que o Senhor, Ele já liberou um azeite fresco sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você não sairá deste lugar da maneira como você entrou, não porque eu ministrarei a palavra do Senhor, mas porque o Senhor, Ele já se faz presente. Ele soprará vidas, Ele agitará as águas paradas no teu espírito e na tua alma, para que você seja ativado para uma nova estação, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém, glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que até a tristeza salta de alegria na presença dEle. Amém? Quantos estão aqui nos visitando? Sinaliza assim com a mão para eu conhecer. Pois deixa eu me apresentar para vocês. Os que já são de casa, que já me conhecem, vocês vão ouvir mais uma vez. Glória a Deus por isso. Que o Senhor seja exaltado. Para quem está nos visitando, eu me chamo Michele. Sou casada com ele, estou há 16 anos. Já digo 16 anos porque estamos no 16º desse tempo de caminhada juntos. E para a honra e glória do Senhor, né, meu irmão? Porque é matar um leão por dia. Sim ou não, os casados? Não desanimando você que é solteiro, viu, meus irmãos? É só para você ir já levando uma animada da parte do céu. Pois bem, e aqui nós somos cooperadores de Cristo Jesus. Até Cristo voltar ou até Ele nos enviar. Amém? Somos liderados, pastoreados pelos pastores Lucas e Patrícia, esse casal aqui que ninguém conhece, só a igreja toda, que serve ao Senhor aí já de longa data, conosco, como o pastor Lucas disse que eu tenho esse dizer na minha fala, de longas datas. É um termo que eu uso muito, meus irmãos. Mas, sem mais delongas, vamos caminhar para aquilo que nos interessa. Amém? Não sei se eu disse, mas nós somos pais do Josué. Se não, é a nossa herança. Nós temos, né, um profetinha que já me confronta. Outro dia ali, nos bastidores, eu compartilhei essa situação para o pastor Lucas. Eu falei assim, meu Deus, como Deus usa os nossos filhos para nos confrontar quando nós estamos errados. Sim ou não? Porque Deus usa, meus irmãos, porque está ali na convivência diária conosco. E nós precisamos, às vezes, de uma correção da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos caminhar, vamos andar. Meus irmãos, a palavra que o Senhor compartilhou comigo, se você puder refletir o banner para os irmãos estarem cientes dessa palavra, dessa temática que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração para compartilhar com a amada igreja, fala sobre despertando um coração missionário. Glória a Deus. Que mensagem forte, né, meus irmãos? Mas nada do que pertinente em compartilhar em um culto de missões. Glória a Deus por isso. Amados, falar sobre missão é se despertar para o ID de Jesus. Porque, amados, quem poderá falar sobre o ID de Jesus? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que passaram pelo novo nascimento. Talvez você tenha uma visão errada, senão você vai retirar essa visão, porque você é um missionário de Deus. Talvez a visão que você tinha de forma distorcida, que missionário é apenas aquele que sai do seu país de origem para ir para outra nação estranha, para outro país, para outro continente. É simplesmente aquele que vai atravessar mares, oceanos, continentes, é considerado como missionário também. Mas eu quero expandir a tua visão e esticar a tua visão nesta noite, te encorajando que eu e você somos um missionário aonde o Senhor tem nos colocado. Não importa a realidade de ambiente que você faz parte, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente dos seus relacionamentos. Você é um missionário encaminhado, incumbido para levar as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. E aqui, recentemente, nós tivemos o exemplo da irmã Andressa, que congrega aqui conosco, que você também, com certeza, deve ter contribuído, se não, ainda está em tempo de contribuir na vida da irmã Lídia, que vai também para as nações, eu creio, dentro de breve. Deus já liberou essa palavra para ela. Recebe aí, Gleide, por ela, não sei se ela está aí, mas em nome de Jesus, só é o começo.
E ela, irmãos, teve essa oportunidade da parte do Senhor, juntamente com os irmãos da base missionária da Nova Aliança, a base Semeadores, e foi testemunhar o poder de Deus naquele lugar, para o nome do Senhor ser glorificado. E com base nessa palavra, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, por gentileza. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, meus irmãos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nesta noite? Que eu e você seremos testemunha independente do lugar que nós nos encontramos hoje. Eu e você recebemos essa incumbência, essa visão missionária da parte de Deus, de levar o índio para o Senhor, independente do lugar que Ele te injetou, o lugar que Ele te colocou, no lugar que Ele te posicionou. Em nome de Jesus, se você estava adormecido dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de estudo, seja onde for, se você estava sonolento e espiritual, eu quero declarar em nome de Jesus que você receba ousadia da parte do Senhor. Abre a tua boca que o Senhor encherá. Não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Você vai ser uma testemunha de poder para levar as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, e eu entendo e compreendo que anunciar as boas novas não é somente de forma falada, pregada, proferida, mas também com os nossos atos. Você vai testemunhar também com as suas atitudes, com as suas decisões, com as suas escolhas. Um exemplo disso. Talvez você deve passar, ou já passou, ou até mesmo uma pessoa que você tem conhecimento, que o patrão, ele pede para essa pessoa mentir, ou então fazer algo ilícito, algo desonesto, ilegal. E essa pessoa, ao invés de testemunhar naquele momento que ela é cristã, que ela é crente em Cristo Jesus e dar um bom testemunho, ela acaba cedendo à mentira. Ela acaba cedendo à desonestidade. Ela acaba cedendo a algo ilegal. Por quê? Porque naquele momento, ao invés dela se posicionar, ei, eu sou diferente, Deus me colocou neste lugar para eu fazer a diferença. E aí, irmãos, o que acontece? Muitas vezes acaba se corrompendo. E ao invés de demonstrar ali um bom testemunho do Evangelho, através dos seus atos, acaba envergonhando. E é nessa hora que eu e você precisamos levantar a nossa guarda, porque o inimigo é especialista em tentar nos envergonhar. E nós precisamos entender que o Senhor vai usar também o nosso testemunho. Talvez você que é solteiro, chega uma proposta indecente, você que ainda não é casado, cadê os solteiros aí? Sinaliza assim, te entrega aí que tu tá solteirão mesmo. Ô Jesus, mas Deus vai mandar um varão e a varoa, só para quem crê receba, em nome de Jesus. Talvez chega, meus amados, olha, a irmã aqui recebeu, foi de com força, e é pela fé. Vai chegar, viu, minha irmã? Em nome de Jesus, na estação oportuna. Talvez você que é solteiro, solteira, chega uma proposta aonde o inimigo ali para poder
te apresentar um prato indecente para te corromper na imoralidade. E ao invés de você mostrar a diferença, eu sou santo, eu sou santa. Aí você, ao invés de correr, você simplesmente fala, não vem em mim que eu estou facinho. Tá repreendido mesmo, né, pastor Lucas? Pois é, misericórdia. Fala aí, meus irmãos. Misericórdia. Creia que no momento certo, Deus vai enviar o varão, a varoa, para aqueles que estão solteiros e esperando no Senhor. Quem espera no Senhor vai alcançar a vitória. Quem espera no Senhor não será frustrado. Não tem aquela canção do som e louvor? Deus não está demorando, Deus está caprichando. Então, meus irmãos, creia que Deus não demora. Deus, Ele entrega o melhor, porque Ele não vai entregar bagaço para ninguém. Uma vez eu recebi uma palavra profética, quando eu era solteira. Olha aí, ó, para edificar a tua fé, senti de compartilhar esse pequeno testemunho. Deus usou um profeta e diz assim, mulher de Deus, tu pensa que Deus está demorando? Deus não está demorando não, Deus está amadurecendo, preparando, porque quando Deus entrega, Ele não entrega bagaço para ninguém, Ele entrega algo pronto, algo para caminhar com você, algo para somar com você, algo para acrescentar na sua vida. Tem coisas, meus irmãos, que é bem verdade que o Senhor constrói no caminho. Que às vezes a irmã também precisa orar, o irmão precisa orar, porque senão se acomoda. Aí Deus vai entregar a construção de forma processual, por etapas. Aí para você também não se acomodar. Ah, já recebi minha bênção, tchau igreja, tchau Jesus e pernas para quem te quero. Não, meu irmão. Às vezes, o casamento, ele é construído na caminhada. A Michele, de 16 anos atrás, quase 16 anos atrás, no início do casamento, não é mais aquela no atual momento. Por quê? Porque foi uma construção, dia após dia, ano após ano. E assim será na sua vida, em nome de Jesus. Receba e aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Talvez existe aqui um irmão, uma irmã nessa condição, que é casado, que tem um matrimônio abençoado pelo Senhor, mas não tem vigiado nos últimos dias, tem trocado mensagens comprometedoras e até mesmo usam a desculpa, que a mensagem é evangelística. Tem nada de evangelístico não, meu irmão e minha irmã. É carne mesmo. E Deus manda te dizer, bloqueia esse número, bloqueia essa vaza aí que Deus vai transformar, esse vaso aí que Deus vai transformar. Mas deixa que o Senhor trabalha aonde você não consegue trabalhar. Porque se você for em algumas áreas de forma desprotegido, muitas vezes a tendência é essa pessoa cair. Então, se você hoje tem essa realidade de vida, troca mensagens comprometedoras, ao invés de dar um bom testemunho do Evangelho, você simplesmente tem envergonhado, porque você não tem redobrado a vigilância. Em nome de Jesus, faz um conserto hoje e recomece a sua vida com o Senhor. Amém? E uma das estratégias, claro que primeiramente é o nosso temor a Deus, e eu até compartilhei nessa manhã, que é você que tem o seu cônjuge, entregar o acesso, ou seja, a senha para o seu cônjuge, para uma forma de proteção. Por quê, amados? Quem quer privacidade, não casa. Às vezes usa até mesmo como um argumento, uma desculpa esfarrapada. Não, é a minha privacidade. Para que você quer a senha do meu celular? A palavra de Deus diz em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não há acordo? Casa dividida não prospera. Então, se você tinha essa atitude
em nome de Jesus, ela não é saudável para o seu casamento. Então, anda em unidade, anda em comunhão, anda em comum acordo com seu cônjuge, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. Diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Talvez, o meu cônjuge não está vendo, a minha liderança espiritual não está vendo, o meu pastor não está vendo, o meu patrão não está vendo, o meu professor não está vendo, mas a palavra do Senhor diz que Ele vê tudo e a todos, em todos os lugares, porque Ele é o Deus onipresente, que contempla os maus e os bons ao mesmo tempo. Em outra versão diz: aquele que observa de forma atenta todos os passos dos maus e dos bons. Então não adianta esconder. Uma hora a verdade vem à tona. Amém, meus irmãos? Parece que a igreja ficou assim um pouco... Parece que Deus está falando ou não, meus irmãos? Como a palavra do Senhor diz, meus irmãos, Deus só corrige aquele que Ele tem como filho. Deus confronta nós, não para envergonhar, mas para um conserto, que é melhor ir para o céu direto do que descer para o inferno de forma redonda. Como tem um dizer aí popular que às vezes as pessoas criam esses termos, mas é verdade, meus irmãos. É melhor a gente ser corrigido aqui nessa terra e passar para o céu direto, porque a gente não sabe a hora da colheita. A vida é como um piscar de olhos. Uma hora você está, outra hora você não está. Quando eu penso que não, cadê a Michele? Foi arrebatada. Oh, glória a Deus. Que Deus queira assim, né, meus irmãos? Mas a minha oração, ela é feita da seguinte maneira: Senhor, me colhe quando eu estiver pronta. Nem um fruto maduro demais e nem verde demais, mas no ponto a colheita. E assim eu declaro que você será colhido pelo Senhor quando estiver no ponto. E depois que todas as promessas dEle serem cumpridas em sua vida. Você crê nisso? Você não vai ter morte prematura. Você vai ser colhido no tempo certo, na estação correta. E as promessas do Pai vão serem cumpridas em sua vida. E também na vida dos seus. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, agora eu vou compartilhar alguns entendimentos sobre o evangelismo, sobre esse despertamento de um coração missionário, porque eu e você precisamos, nesse tempo, passar por esse despertamento. Talvez você que já é maduro na caminhada, já passou por esses entendimentos. Você que é novo convertido, ainda vai passar. Mas você que já passou, em nome de Jesus, e estava adormecido, estava estagnado, estava paralisado, eu quero declarar em nome de Jesus que a chama vai acender novamente. Que o primeiro amor vai ser ativado novamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E o primeiro entendimento, meus irmãos, que precisamos compreender, que pregar o Evangelho é uma ordenança àqueles que nasceram de novo. E o que é o novo nascimento, Michele? É aqueles que um dia reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas e abandonaram a sua vida de prática de pecado, deixando tudo para trás, os velhos hábitos, lembra?
Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostituía mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fazia práticas ilícitas, desonestas, que não faça mais. Esse é ser nova criatura em Cristo Jesus. Claro que olhando para outro extremo, tem uns que falam assim, agora eu sou nova criatura, então eu vou deixar os velhos hábitos também para trás e as situações pendentes também no passado para trás. Eu não vou resolver nada, eu não vou pedir perdão, eu não vou fazer um conserto, eu não vou reparar aquela pendência, aquela dívida, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, tudo se fez novo e fica tudo lá para trás. Negativo. Mais um motivo. Você que é nova criatura em Cristo Jesus, mais um motivo para poder retornar ao seu passado, retornar à sua situação de pendência e fazer um conserto com o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém ou não amém? Pois, meus amados, se você é nova criatura em Cristo Jesus, tem uma pendência aí no passado, se Deus aí está falando com você, vai lá e organiza a casa. Vai lá e faz um concerto com o Senhor, com essa pessoa, seja com um parente, seja com um amigo do passado, uma pessoa que faz parte da sua vida nos dias de hoje, e está lá aquela pendência, e às vezes nem ele sabe, mas vai lá, pede perdão. Não vai matar não, não vai matar não. Vai matar é se você não resolver a pendência e correr o risco, chegar lá na porta do céu. Volta aí, João. Ô, Jesus. João é só um exemplo, viu? Nem sei se tem João aqui. Mas acho que tem, né? Eu sou o filho dos pastores. Mas tem muitos. Mas é só para exemplificar aqui, meus irmãos. Chega lá na porta do céu. Volta, João. Vai resolver lá aquele caso do passado que tu deixou lá pendente. Mas em nome de Jesus, você não tem isso. Mas se tiver, corra enquanto é tempo. Amém? Aplaude ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para a gente ver que isso é base bíblica. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas ou velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Cadê os nascidos de novo aí? Só aqueles que são nascidos de novo e vão morar no céu. E também, vão arrebanhar também vidas para levar para o céu. Porque hoje você vai sair daqui despertado para compartilhar do amor de Jesus e levar também vidas para povoar o céu. Glória a Deus. Então, meus amados, depois disso você vai cumprir o ID de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Abre suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, por gentileza. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, vai ao mundo inteiro, pregue o evangelho sem distinção. Não importa a classe social, não importa a raça, não importa a cultura, não importa o que for que essa pessoa carrega, seja a pessoa mais desprezível aos olhos humanos, que é desses que o Senhor gosta, e Ele tem prazer em salvar todos, mas os pequeninos dele, Ele faz questão de levar, de conduzir a salvação para aqueles que ninguém quer.
E o Senhor, Ele está colocando no meu e no teu coração essa ativação pelo despertamento missionário em conduzir as boas novas. Talvez pelos afazeres do dia a dia, pelos corres da vida, você estagnou, você adormeceu, você enterrou o ID de Jesus. Porque para ti já está muito satisfeito, eu já sou salva. Se nós não temos compartilhado o ID de Jesus, nós precisamos questionar a nossa salvação. Porque, meus amados, se eu e você não temos prazer de anunciar a palavra de Deus, de pregar as boas novas em tempo e em fora de tempo, então precisamos questionar a nossa salvação. Glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus? Eu gosto que a igreja interage com glória a Deus, aleluia, amém, porque não é para mim, meus irmãos, porque o ambiente de glória, eu entendo que quando eu e você glorificamos o Senhor, a presença dEle desce, a presença dEle se manifesta, o poder dEle é liberado, aleluia, glória a Deus. O segundo entendimento, meus irmãos, que nós precisamos compreender que ganhar vidas para Jesus implica compreender que o crescimento vem dele. Abre suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 7. Quantos encontraram, diga amém. Se não, acompanha aqui. Está refletido aqui no Data Show. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Ei, se você pensava que você era alguma coisa porque pregava o evangelho, porque você fazia, pintava, bordava, fazia acontecer, o Senhor manda dizer bem aqui, na palavra dEle, para mim e para você, nessa noite, que de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Sabe por quê, amados? Porque não é sobre nós, é sobre Jesus sendo glorificado através das nossas obras. E eu vou ler novamente, porque eu achei tão interessante essa parte, para frisar mais na minha mente e na tua mente. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nesta noite? Que nós não precisamos ter um PhD em conhecimento de vidas, ou até mesmo um curso superior para pregoar as boas novas. Vai aí mesmo com o teu CCC, o teu curso de crescimento cristão, 1 e 2 para quem não fez, próximas turmas no segundo semestre. Talvez você, novo convertido, só tenha o conhecimento de um versículo bíblico. Vai com esse versículo bíblico aí, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor. Deixa ser um canal de Deus, deixa ser uma ferramenta de Deus, porque é o Senhor que vai fazer a obra, meus irmãos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem, o ser humano, do juízo, da justiça e do pecado. É Ele que tem esse papel. Então, vai com aquilo que você tem. Usa as ferramentas que você tem hoje em suas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, outra coisa que nós precisamos deixar claro, que os dons o Senhor usa, os talentos que o Senhor entrega para cada um de nós, Ele usa para a glorificação do nome dEle. Não para o engrandecimento humano, mas para que o poder dEle
seja manifestado na vida das pessoas através da tua vida e da minha vida. Então, não é sobre o poder humano, porque se fosse pelo poder humano, nem eu estaria aqui. Como eu falei hoje pela manhã, eu correria pela primeira porta que eu visse na minha frente, porque não é pelo conhecimento humano, mas é pela unção de Deus. O que é a unção de Deus? É uma capacitação do alto que faz eu e você fazer obras que no nosso natural, no nosso físico, no nosso habitual, a gente não faria. Mas na unção de Deus, ela destrava as nossas vidas, ela nos encoraja, ela nos aprimora, ela nos capacita. A unção de Deus faz eu e você destravar em graça e ousadia. Eu quero declarar uma palavra profética, faz assim na posição de receber. Aonde que você temia em anunciar o evangelho, eu quero declarar que o Senhor, Ele vai te dar uma palavra de conhecimento revelada acerca dessas pessoas que Ele colocará na tua frente, ou que faz parte da tua rotina, e você vai ter ali uma palavra de sabedoria da parte do Senhor, liberada pelo Espírito dEle. Em nome de Jesus, seja a boca de Deus e receba da parte do Senhor. Aplaude a Ele e glorifica o nome dEle. O terceiro entendimento, meus irmãos, está lá em Colossenses 3, 23. O terceiro entendimento fala sobre faça para Deus. Colossenses 3, 23 diz o seguinte: tudo o que fizere, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Então, se você fazia algo esperando o reconhecimento do homem dessa terra, do ser humano, das pessoas, de liderança, seja quem for, do patrão, de alguém da sua família, eu quero desmistificar isso. Você vai fazer para Deus. E ainda diz o seguinte: faça de todo o teu coração, e não a homens, mas a Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que era, aquele que há de vir, o Deus eterno de toda a glória. Faça para Ele, porque a recompensa vem na hora certa. Não que você vai fazer com essa motivação, com essa intenção, porque não é negociação, não é troca de favores, mas é porque na matemática de Deus, Ele não deve nada para ninguém. Faça o seu melhor, entrega o seu melhor, faça com excelência, porque a palavra do Senhor diz: tudo que bebais, tudo que comais, ou façais outra coisa, que seja para a glória de Deus. Ou seja, traduzindo aqui para o nosso linguajar, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E entrega com excelência, porque no momento certo, o Senhor vai te recompensar. Glória a Deus, aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Lá em Mateus 6, versículo 33, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas Ele acrescentará. Busque o Senhor. Busque as coisas do alto, faz dele o teu primeiro. Meus irmãos, eu entendo que tem algumas coisas que não tem, rompido na nossa vida, porque Deus não tem sido o centro, porque Deus não tem sido a nossa base. Algumas coisas vão destravar na minha vida e na tua vida, quando o Senhor for o primeiro em tudo. Quando o Senhor for o primeiro em tudo.
talvez até ciclos repetitivos que você tem enfrentado na sua vida, porque você não deu a honra e a glória e a majestade totalmente para Ele, porque você não tem feito dele o seu arrimo, a sua base, o seu fundamento, a sua plenitude. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai ser o primeiro em todas as áreas da nossa vida. Porque, amados do Senhor, Deus sendo o primeiro, Ele vai encaixar as demais coisas no seu devido lugar. Ele vai enquadrar, Ele vai movimentar no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, e o quarto entendimento e o último, é que o despertar do chamado missionário, ou seja, a missão que nos envolve, nos leva a entender que se o Senhor não estiver contigo, nem vai. Se o Senhor não estiver comigo, eu nem vou. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, por gentileza. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que diz o seguinte: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Meus irmãos, quando a gente for anunciar o Evangelho, primeiramente o Senhor precisa ir conosco. Não faça a obra de Deus na força do teu braço. Não faça a obra de Deus ser o dono da obra. Ele precisa ser o primeiro que vai com você. Aqui na fala de Moisés, meus irmãos, Moisés estava no processo de conduzir o povo à terra prometida. E ele falou: Senhor, não me faça sair daqui em direção à terra prometida, se o Senhor não for comigo. Sabe o que ele estava querendo dizer, meus amados? Que a presença dele, ou seja, a presença de Deus, era mais valiosa do que a terra prometida. A presença de Deus em nossas vidas é o bem mais precioso do que qualquer bem material, do que qualquer recurso, do que qualquer situação de luxo ou até mesmo uma situação que vai colocar você em lugares altos, mas se a presença de Deus não for contigo, nem vai. Se aquele negócio é um negócio que Deus não está no lugar certo, se Deus não vai ser exaltado, nem invente de ir. Porque você vai se frustrar, porque você vai quebrar a cara. Como diz um dizer popular, fulano quebrou a cara. Bem que eu avisei para fulana não ir, mas ele quebrou a cara, literalmente. O que Deus está querendo dizer? Que nessa nova estação de vida, nesse novo ambiente que o Senhor vai te proporcionar, só vai se o Senhor estiver te guiando, te direcionando. Não entre em portas que o homem abriu para você, mas entre em portas que Deus abriu para você. Porque, meus amados, nem tudo que reluz é ouro. Nem toda porta que é aberta é de Deus. Pede discernimento, pede instrução do Espírito Santo, pede direcionamento, que o Senhor vai te entregar a vitória. Em nome de Jesus, se coloque de pé, porque Ele é digno. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, antes da gente orar, que eu vou fazer um convite. E se você sentir da parte do Senhor, venha, porque o Espírito de Deus está falando contigo. Mas esse despertamento é para todos nós que somos nascidos de novo e fazemos parte da família de Cristo Jesus. Eu quero declarar
esse convite para aqueles que estão disponíveis nesse tempo para serem despertados, para atuarem na obra do Senhor, no propósito de vida que Deus te comissionou, mas com o passar do tempo, adormeceu esse desejo missionário. Porque, meus amados, não é sobre você ir para outra nação, mas é sobre você cumprir o seu chamado. Se Deus tem esse projeto de vida, amém. Se Ele quer te levar aos confins da terra, a outras nações, amém. Mas eu quero te encorajar a romper com essa barreira, aonde você se encontra hoje. Eu vou fazer um convite, aonde diz lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quando o Senhor, Ele faz um chamamento, um convite ao profeta Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos querem ser enviados pelo Senhor? Quantos querem ser despertados? Então, se você sentiu essa palavra falando com você de forma ardente, acesa no seu coração, eu convido você a vir aqui à frente e declarar o seu eis-me aqui ao Senhor. Consagrar o seu eis-me aqui ao Senhor. Fala: eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Eu quero ser usado nas mãos do Senhor para cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. Deus está convidando, Deus está chamando os sedentos, Deus está te avivando, Deus está te ativando. Recanalamanaya. Xerabacanaramanaya. Em nome de Jesus, eu vou ministrar sobre as suas vidas. Os corajosos que decidiram entregar sua vida para viver uma nova estação em Deus, um novo tempo. Se você estava, em nome de Jesus, estagnado, acomodado, sonolento, não estava pregando o evangelho como deveria, lá na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, seja onde for que Deus tem te conduzido, eu quero te encorajar a dar o primeiro passo e entregar a tua vida ao Senhor para cumprir o propósito do ID. E diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. E os demais que estão no seu lugar, feche seus olhos. Eu também vou estar orando por vocês. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar uma nova estação sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar que a unção de Deus está sobre as vidas que o Senhor despertou a vir aqui na frente. Meu Deus, o projeto para a vida de vocês é pastoral. Deus está levantando esse casal como casal de pastores.